Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui nas noites de terça-feira. Agradecemos aos nossos web ouvintes por nos acompanharem, nos ajudarem. E sendo assim, como sempre, a gente fala que temos um assunto que é muito interessante e não poderia ser diferente na noite de hoje, ainda mais com o convidado que está aqui a nos presenciar hoje aqui, né, com esse assunto que nós vamos tratar na noite de hoje, muito interessante, que se chama Luto na Infância. Lucas Balardim Colombo é o nosso convidado. Muito obrigado, Lucas, seja muito bem-vindo. O que nós podemos falar, né? Porque como a tua formação que tu tem como psicólogo, né? Essa formação em luto, né? E não é muito normal, vamos dizer assim, a gente ver um especialista nessa área e principalmente tratar desse assunto, né, Lucas? Então, o que a gente poderia falar da questão luto? Sabe, Paulo, que eu acho que tu tocas num ponto que desde muito novo, né, o meu caminho se cruzou com esse assunto, com esse tópico, né? Isso vem da minha vida, né? E quando eu entrei na faculdade, né, mesmo dentro de um curso de psicologia, entendendo que nós psicólogos precisamos nos especializar em algum tópico, em algum assunto, né? Muitas pessoas me olhavam e diziam: tu tá maluco? Trabalhar com isso, tá doido, né? Falar com isso, né? Trabalhar com luto, né? E do lado de cá penso que é fundamental ter pessoas que possam cuidar, né? De pessoas que atravessam uma experiência de morte, de partida, e que é importante esse espaço que vocês abrem, né, aqui, para a gente poder tratar de um assunto que hoje, enquanto sociedade, é um tabu, mesmo para adultos. Imagina se tratando de luto na infância, né? Tratar disso com crianças, né? Falar sobre esse tópico, falar sobre esse assunto, né, com crianças. Então, muitas vezes algumas pessoas tendenciam a um olhar de repulsa para esse tópico, né? Falar o assunto morte, falar sobre o assunto sobre finitude, mas é fundamental nós falarmos sobre a inevitabilidade, né? Se temos uma garantia na nossa vida, é a partida, né? Pelo menos de alguém que a gente ama em algum momento da nossa vida. Perfeito. Porque tem uma situação, como a gente estava conversando nos bastidores antes, né? Justamente dessa questão morte, né? Que a gente fala a questão do luto. E nós brincamos até porque o assunto ia ser um assunto polêmico, né, Lucas? E a gente sabe, não é, que quando a gente adentra nesse tipo de assunto, inclusive nós não temos muitas visualizações no nosso case, porque existe lá um algoritmo que boicota isso. Então, olha que interessante, como tu bem colocou, na nossa vida, né, na sociedade, e o programa ele tem um objetivo de trazer pessoas aqui que trabalhem esses assuntos, que na grande maioria das vezes não são conhecidos, né, Cláudia, na sociedade, não tem divulgação, né, e a própria internet faz um boicote quando se fala do assunto morte. O algoritmo vai lá e faz esse boicote. E é muito necessário, né, saber que existem profissionais que se dedicam a esse assunto, que deve ter sido difícil trabalhar, né? Isso. Só pra gente iniciar aqui e entender desde o início o processo. Como tu define luto? O que seria uma pessoa estar passando por um luto? Quais as características disso? Quando a gente fala assim, o luto de uma forma bem genérica, isso. Né? O luto é um conjunto de reações diante a uma perda, né? Seja ela uma perda de pessoas, né, que nós amamos, seja ela a perda de um objeto importante para nós, né? Quando perdemos algum objeto importante, muitas vezes a gente não adentra numa tristeza, né, por apego àquele objeto. Quando a gente é demitido, né, quando nós perdemos os nossos empregos, ou muitas vezes uma separação conjugal, animais de estimação, né, um luto muito não reconhecido socialmente, né, porque temos muito uma
uma visão substitutiva do animal de estimação, é somente comprar outro, né? E o quanto a gente, enquanto sociedade, muitas vezes olha para isso, né? Mas já era idoso, né? Então tudo bem a partida, né? Sem compreender que existe um apego ali, né? Que precisa de alguma forma ser elaborado, ser falado, ser recordado, né? E tu tocas num ponto, né, do algoritmo, né, que traz para nós como um assunto não tão interessante. O que me faz refletir aqui que em meus estudos, né, quando a gente vai procurar falar sobre luto no Brasil, né, nós temos 70% da população informando que se sente despreparada para lidar com aquilo que é inevitável na nossa vida, né? Então, esse algoritmo potencializa ainda mais, né, o que o Alexandre Coimbra Amaral, né, autor de um livro magnífico que se chama Toda Ansiedade Merece um Abraço, onde ele diz em uma parte do livro que lidar com as emoções desagradáveis é um ofício de uma vida inteira. Então, aqui nós naturalizamos que não é simples falar sobre morte, né? Mas é necessário. É necessário, né? Tanto com os adultos e principalmente com as crianças, porque é ali que nasce, né, uma visão também sobre a integralidade da vida, né, ao longo da vida toda. Nessa construção infantil, a gente consegue integrar um olhar para a vida baseado a forma como o adulto lida com os seus processos próprios de finitude e que a criança, como um espelho, olha para o adulto e então fará as suas construções baseadas naquilo que esse adulto ensina. E é interessante porque tu vê que isso é um aspecto cultural, não se relacionar com a morte, talvez até mesmo religioso, talvez até um aspecto religioso de medo do desconhecido, porque a gente cresceu buscando a religião tradicional que nos fala de um inferno, de penas eternas, por exemplo, céu e inferno como penas eternas. Logo, tu olha a tua vida e tu pensa, puxa vida, mas eu fui muito mal. Tu não quer morrer, porque o que eu vou encontrar do outro lado? Então veja que é um aspecto que a pessoa já foge. Se eu começar a pensar nisso, veja como o campo espiritual precisa se ampliar para a gente trazer um ingrediente que nos mostre que do outro lado não é como se veio se plantando como penas eternas, por exemplo. No momento que a gente conseguir retirar as penas eternas e buscar um processo de progresso infinito, vamos dizer assim, a morte começa a ser diferente. E sabe, é muito interessante isso que falas, porque quando a gente pesquisa, né, quais são os motivos, né, por que o povo brasileiro tem uma dificuldade de falar, né, sobre a morte? E eles trazem uma questão multifacetada de dificuldades, que é a questão bem cultural, religiosa, né, religiosa e filosófica, né? Justamente porque nós nos afastamos, tendemos a nos afastar daquilo que tememos, né? A morte ainda culturalmente é vista como algo muito incerto, né? Tem um juízo muito moral, vou para cá, vou para lá, né? E entendo também que essa questão de juízo moral, de senso de valor de vida, né, pode obstacularizar de alguma forma um caminho para falar sobre isso abertamente. Falávamos antes aqui também, né, sobre o pequeno país, perfeito. Né, chamado Butão. Os butaneses têm na sua cultura uma característica de pensar, pelo menos, sobre a morte 5 vezes ao dia. Olha que interessante isso. E isso não é olhar para a morte como o oposto da vida, entendendo que ela faz parte desse nosso destino, né? Mas eu costumo olhar para o processo de morte, morrer, como o ponto final de um livro. Ou seja, ao longo da nossa vida, seja ele mais curto, né, mais encurtado, mais longo, né, como falas do teu pai de 90 anos, né, um livro longo aí que foi escrito e que todo livro tem um ponto final. Sim. Né? E quando a gente pensa, mas Lucas, vamos lá, como é que a gente trabalha isso com crianças, né? As crianças alcançam essa compreensão? Essa é a pergunta que eu acho que não quer calar, né? A criança, como é que a gente explica para uma criança a questão morte, né? Eu acho que eu costumo
pensar, e gosto de pensar por essa via, de que tu não precisa chegar para uma criança e dizer assim, tu sabia que pessoas morrem? Que isso vai ficar muito abstrato, né, no mundo infantil. Mas a criança, desde a mais tenra idade, né, desde o início da vida, ela se depara com finitude. Por exemplo, um brinquedo que quebra. É a finitude. Há uma finitude ali. Um sorvete que cai no chão. Né? Há uma finitude. E que dificuldade nós temos, por exemplo, em lidar com as emoções desagradáveis da criança, né? Acolhendo a tristeza dela com o sorvete que cai, ao invés de ir lá e comprar um outro sorvete. Essa coisa que não autoriza a criança a sentir o que é mais humano de todos nós. Todos os processos emocionais integrados da nossa vida, seja tristeza, alegria, né? Os choros, as súplicas lastimosas das crianças por aquilo que elas desejam, a gente sempre tem, enquanto adulto, uma dificuldade de lidar com as emoções desagradáveis. Lucas, eu me parece, posso estar enganado, mas que um pouco desse medo da morte é uma questão religiosa, porque a religião no passado colocava como sendo um ponto final. Hoje a gente entende que nós estamos aqui numa passagem, e aqui a vida continua além do túmulo. Mas no passado não, a morte é o fim. Então talvez, como é que tu vai explicar para uma criança se nem os adultos entendem? Isso, exatamente, esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa reconhecer que, na verdade, não é que as crianças têm uma dificuldade de lidar com a morte. É os adultos que têm uma dificuldade de integrar esse assunto com as crianças, porque possuem uma dificuldade dentro de si de lidar com isso, que acabam passando para a criança as suas próprias dificuldades, né? E aí isso vira um tabu generalizado. Porque se a gente quiser mudar algo culturalmente, a gente não pode ir lá nas pessoas idosas. A gente tem que ir lá que quebrar na criança. Na criança. Onde né? se quebra, o ciclo é ali na criança. Onde se quebra o ciclo cultural, talvez seria, né, aqui na mais idealizada visão, em começar a introduzir esse assunto, né, dentro das escolas. E a gente não precisa trabalhar, né, com uma criança, assim, especificamente a morte, mas a gente pode começar trabalhando com as crianças através de um processo de finitude. Sim. A finitude de uma planta, a finitude de um brinquedo, como falava antes, de um sorvete, né? A finitude de uma amizade, uma mudança de escola, a saída da escolinha para a escola dos grandões, né? Tudo isso é um processo de luto. A partida, por exemplo, da chupeta, né? O nosso primeiro luto se encontra ao nascimento. Porque pensem só, a gente está dentro, né, de um lugar que é um ar-condicionado natural. Muito bom, quente, seguro. Nós não precisamos nos alimentar, porque a alimentação vem natural, não precisamos nos hidratar. E aí a gente é retirado desse lugar confortável para um mundo cheio de cores, cheio de cheiros, cheio de tietagens, né? E ali começamos um processo de luto. Por isso que a criança chora. Às vezes as crianças nascem com um tapa na bunda do médico, né? Então, já vindo para uma realidade. Né? E desde ali, a forma como a criança vai atravessando as suas naturais transformações, porque a infância, ela é uma fase de muitas travessias, de travessias muito frequentes, né? Então, a forma como a gente vai trabalhando esses lutos, que são o desmame é um luto para a criança, a perda do seio materno, né? Isso, e por ser uma perda, ela gera um processo de luto porque tinha um apego naquele seio materno, e aí ela vai para um outro objeto que o regula, né? Para dar uma equilibrada, compensa, porque ela precisa ser regulada ainda por objetos transicionais, né? Que a gente chama na teoria, né, de objetos transicionais, que é a nana, a chupeta, né? Os brinquedos, o ursinho, tudo isso são objetos que dão segurança para a criança, mas que uma hora ou outra eles vão ficando para trás e a gente vai precisar trabalhar a dor dessa criança de perder esses objetos. Então, desde ali a gente começa a trabalhar um processo de finitude e vai preparando a criança com recursos para as futuras travessias da vida, seja ela uma perda de emprego, uma perda de uma pessoa amada na vida, né? Vê como é interessante, porque aqui no nosso programa a gente fala muito de autoconhecimento. Nós nos conhecemos. Eu acho que quando o adulto ele sair da infância, porque o adulto ainda é muito infantil, e a morte, o luto, por exemplo, compreender o luto, compreender a vida, compreender aquilo que eu sou,
O que estamos fazendo aqui, já, quando a gente compreender isso, a gente já partiu para uma maioridade. Então a gente pode vislumbrar um futuro que seja assim, um ser humano já adulto, com uma compreensão melhor da vida. Num futuro próximo, no ideal, quando nasce uma criança, ela não vai chorar, ela vai dar gargalhadas. Porque o ser humano já está passando lá no ventre, quando ele está lá no ventre, uma realidade diferente. Porque hoje a realidade que se passa por uma criança que está no ventre ainda é muito deficitária. Ela é muito negativa ainda para aquela criança que está por vir ali. Já está compreendendo muito da vida e qual é a informação que já está chegando para ela no ventre da mãe. E aí ela vem para este mundo, mas ela já aprendeu tanta coisa antes, 9 meses recebendo mensagens que de repente pode... Ela já vem com uma consciência um pouco negativa. Exato. Então, quando o ser humano despertar para o seu potencial, para a sua luz, essa criança também já vai vir diferente. E acho que já caiu por terra, né? Que as crianças não nascem em uma tábula rasa. Porque existe uma questão de transgeracionalidade que já é passada dentro do DNA. E além disso, existem memórias intrauterinas, né? Que fazem com que a criança, de alguma forma, sinta as experiências desse mundo do lado de cá, né? Caramba, olha só. Mesmo lá dentro, né? Da placenta da mãe. Então, eu concordo muito contigo que a gente precisa modificar, inclusive, a nossa forma de olhar para o mundo aqui. Se a gente tem algum desejo de que as crianças também olhem para suas vidas de uma forma diferente e ampliem os seus processos de compreensão. Né? Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, mas uma criança compreende a morte, né? Com que idade a criança começa a compreender o processo de morte e morrer? Então vamos lá, até os 6 anos de idade, a criança compreende a morte como um fenômeno ainda reversível, como um processo de dormir e acordar, porque ainda dentro dela não está bem constituído o que é real e o que não é real. Então, por exemplo, uma criança que vai para o parque da Disney, né, e ela vê o Mickey, na cabeça dela, esse Mickey que ela está vendo é o mesmo que ela vê dentro do programa de TV. Então, essa coisa do que é real, do que não é real, né? Ainda não tem essa base bem estruturada. Não tem consciência. Né? Ainda não tem consciência. A natural consciência, né? Ainda a natural inocência desse mundo infantil que a gente não pode antecipar nada. Né? É muito ruim quando um adulto, na infelicidade, né, do adulto, chega e conta que não existe mais o Papai Noel sem deixar que a criança descubra isso sozinha. Então, até os 6 anos de idade, uma criança ainda não consegue compreender a morte como um fenômeno irreversível. Quem constrói isso, se ela passar por essa experiência, é o fenômeno da realidade. Por quê? A criança, natural, processos tanto de adultos quanto de crianças, né? É natural que a gente procure pelo ente que partiu de alguma forma, né? Nas lembranças lá no adulto, nas fotos, no cheiro, nas roupas, né? A criança procura de uma forma real. A criança vai até o lugar e pensa, a minha mãe ou meu pai vai estar lá e eu vou lá e vou procurá-lo, né? Tem até um filme chamado Ponete, é um filme maravilhoso de uma menina de 4 anos de idade que perde a mãe em um acidente de carro. Como é o nome? Ponete. Ponete. É Ponete, é com 2 T's. Ponete, assim, com 2 T's. É uma menina que a mãe parte aos 4 anos de idade e ela fica com os primos nos dias seguintes porque o pai vai fazer alguns processos burocráticos em Lyon, isso se passa na França. E os primos delas dizem, vá até um lugar e diga Talita Kum. Talita Kum é uma passagem bíblica, né, de ressurreição. Né? E nessa passagem bíblica, a menina então pega essa informação, sai da casa da tia, vai até um lugar um pouquinho mais longe no campo, né, e fala muitas vezes Talita Kum com a esperança de que a mãe retorne, né? E o fenômeno da realidade faz o quê? Mostra para ela que isso é impossível e ela cai ao choro, né, aos prantos, chora muito porque a mãe não retorna. Então, a realidade, né, vai trazendo para a criança também essa construção de um processo irreversível. Após os 6 anos de idade, né, mais ou menos 6 a 7 anos, na passagem de um processo
cognitivo operacional concreto para um pré-operacional para um operacional concreto, lá falando de uma teoria de Jean Piaget, ela nos mostra, né, que as crianças trazem a morte como uma questão personificada. Sabe a pessoa da morte que a gente vê às vezes no desenho animado? Desenho, o capuz, né? né, O tal. capuz com o cajado, né? Essa personificação de que um gadanho. gadanho, isso aí, um cajado, um gadanho. Um gadanho, né? Então, olham para a morte como uma pessoa, uma personificação, ou seja, ela já ficou um pouco mais concreta, ela vem trazer, ela vem buscar as pessoas. Depois dessa idade, a morte já é entendida no mundo infantil, né, como um processo irreversível, 7, 8 anos, mais ou menos por aí. Mas então, a gente está falando lá, a criança compreende a morte? Compreende a morte. A criança sente o processo de luto? Elabora um processo de luto? Sim, da forma dela. Desde 2, 3 anos de idade, ela já consegue fazer um processo, começar um processo de elaboração. Eu lembro que morreu uma vizinha uma vez, e ela tinha umas crianças de 3, 4 anos, e eles foram no enterro. Não tinha como quem deixar, acompanhar. Depois eles cobravam o pai para ir lá buscar a mãe, que deixaram lá no cemitério. Isso. E no caso, A irreversibilidade. Olha a Né? velocidade. veja como é interessante. Vamos supor assim, pode deixar um trauma na criança, como esse. E como lidar com a criança que ela passa pelo luto, por exemplo, perda de pai, perda de mãe, e ela vai levar isso para a vida. Como é que pode se ajudar essa pessoa no seu crescimento? Eu acho que é importante que a gente comece da base, né? Existem fatores que facilitam o processo de luto e fatores que dificultam. Então, fatores facilitadores, por exemplo, é a criança ter passado por todas as suas travessias da vida de uma maneira bem saudável, né? Conseguindo fazer os seus processos de elaboração de luto, adquirindo fatores e recursos para lidar com as travessias da vida. Né? Mas, por exemplo, se a morte é uma morte repentina, violenta ou traumática, isso tende a dificultar o processo de luto de uma criança ou até mesmo de um adulto, né? Pensem vocês aqui agora no programa, receberiam uma ligação que alguém muito amado do mundo de vocês foi assassinado, bateu o carro e acabou partindo. Muito difícil assimilar, né, essa informação. Mas vamos lá, aconteceu a morte, né? Como é que a gente conta para uma criança? Primeiro de tudo, o adulto que vai lidar com essa criança precisa ser um adulto seguro no mundo dessa criança, precisa ser um adulto conhecido. Não vou lá eu como profissional, né, dar eu a informação para essa criança, sendo que a criança nem me conhece. Né? Então precisa ser uma figura de segurança. Mas essa figura precisa estar minimamente equilibrado, organizado, para conseguir dar essa notícia sem sobrecarregar o emocional, o psiquismo dessa criança, correto? Então, mas Lucas, então, partiu a mãe ou partiu o pai? Quem dá a notícia? O genitor sobrevivente, se possível. Caso contrário, escolhe-se alguém dentro da família que esteja minimamente um pouquinho mais organizado para conseguir fazer essa condição com a criança. Equilibrado, né? Uma pessoa Isso, equilibrada. uma pessoa equilibrada. Tá tudo bem se emocionar na frente da criança. Inclusive, isso autoriza a criança a expressar suas próprias emoções, porque o adulto está sendo esse balizador, né? O Paulo está me dizendo, através das suas emoções, que tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar triste, né? Então, eu adequo a linguagem acessível para a criança e eu conto para ela. E a principal informação é dizer que a pessoa morreu. Ah, Lucas, mas virou estrelinha, né? Viajou, né? Dormiu, um sono eterno, e aí a criança tem dificuldades de dormir, né? É importante trazer a palavra morreu. E aí a criança vai falar, mas vamos lá, o que é morreu? E aí abre-se o campo comunicacional, né? Falaram aqui com a Mirielle há pouco tempo atrás, né? Sobre comunicação. Abraço, Mirielle. Abre-se a comunicação com essa criança, né? E possibilita ela fazer perguntas, questionamentos, e assim tu vai construindo com ela o conceito morte. Porque muitas vezes ela não passou por essa experiência, né? Mas então, levamos ao rito fúnebre, falamos de ritual fúnebre há pouco, né? Exato. Enterro. Quando a gente pensa assim, uma criança entende um ritual fúnebre,
Olha, é importante construir com ela o que significa um ritual fúnebre, né? Mas como é que eu explico isso, Lucas? Né? É muito difícil, muito abstrato. Pega uma folha e desenha. Uma sala, nessa sala vai ter uma pessoa, a pessoa amada, né? A mãe, o pai, o tio, a tia, a avó, o avô, deitada em um caixão, a gente desenha o caixão, vai estar deitada assim, vão ter pessoas ao redor, essas pessoas estão emocionadas, elas estarão chorando, estarão tristes, né? Você deseja ir? Interessante. Não desejo ir. Ok, então um adulto responsável fica com essa criança por todo esse tempo, porque a morte abala a segurança da criança. Então a gente precisa de um adulto que a acompanhe. Perfeito. Desejo ir, leve-a. Okay. Leve-a. Evite a abertura da capela mortuária, porque normalmente as pessoas ali trazem as suas emoções de uma forma mais intensa, é o primeiro contato, né? E o fechamento do caixão. São as duas partes, né? Não que deixar a criança sobrecarregam. ver esses dois esses momentos. Não seria nem uma questão de ver, mas é uma questão, principalmente se a gente está falando, né, de mortes traumáticas, Sim, né? sim. Onde não se tinha um preparo para essa partida, que normalmente sobrecarrega o emocional da criança, porque é um momento de muito desespero, de muita tristeza, né? O fechamento do caixão é o momento mais intenso Despedida, para o né? mundo, isso, para o mundo infantil. Para o mundo infantil, esse momento pode sobrecarregar a criança. Então a criança vai lá, ela faz a despedida dessa pessoa, e a gente a retira, né? A retira, chega, todo mundo faz as suas despedidas, e aí começa então o processo de reestruturação, né? De elaboração do seu processo de luto, né? De ressignificação, e começa todo o processo de luto da criança. Só que aí a gente tem uma questão que precisa ser levada em consideração quando a gente pensa no processo de luto. A criança, e adolescente e futuro adulto, até os 21 anos de idade, ele também está construindo o seu cérebro. O cérebro está em desenvolvimento do 0 aos 21 anos de idade. Então, conforme a criança vai adquirindo habilidades de compreensão, esse processo de luto vai reativando. Por quê? Porque ela vai entendendo um pouco mais, né, sobre o que aconteceu, né? E a gente vai acompanhando a criança, né? Uma criança, para se desenvolver bem, ela precisa de duas coisas: continência física, um lugar seguro, Certo. continência emocional. Okay. Não diferente vai precisar no processo de luto. Exatamente. Olha só que interessante isso que tu coloca, porque quando a gente entende, como a gente falou aqui no programa, né, a gente aborda assuntos e traz especialistas, né, para falarem aqui conosco. Olha que interessante essa questão da vivência do luto, né, e os traumas que a gente pode gerar numa criança não fazendo a coisa correta, né? Isso. Porque Não, é muito... o trauma é muito maior na omissão Isso. do que no trabalho positivo. Estudos mostram, olha como é importante essa tua fala, Paulo. Estudos mostram que uma criança, mesmo aos 4 anos de idade, atravessando um processo bem estruturado de elaboração de luto, tem um luto tão sadio quanto o do adulto. Olha só, interessante. Com 4 anos. Com 4 anos de idade. Porque tu fazes o acompanhamento dessa criança, né? Eu acho que é muito importante que os ouvintes compreendam que isso não é uma forma de falar que é fácil lidar com a morte. Claro, com certeza. Eu acho que o que a gente está falando aqui é sobre como, então, né, se esse é um processo inevitável da vida, como poder atravessá-lo de uma forma mais adaptativa. Exato. Não tão traumática, né? Mas entendendo que hora ou outra, vez ou outra, isso vai acontecer, e é tão importante que a gente consiga pensar formas mais adaptativas de passar por essas experiências. E o mais legal, quando nós falávamos daquele país pequeno chamado Butão, os butaneses são considerados um dos povos mais felizes do mundo. Olha só, que Por quê? interessante. E porque eles pensam 5 vezes sobre a morte no seu dia. Olha, Porque é uma questão de integração, de integralidade. Acho que da muda vida. completamente a perspectiva da tua vida em relação ao próximo, em relação a ti mesmo, quando tu pensa nisso. Porque
se tu tá sempre no automático, a gente já falou várias vezes aqui sobre isso, né? Tu fica naquele automático, verdade. tu não presta atenção em como tu tá se despedindo ou como tu tá falando com a pessoa naquele momento. E quando tu tem essa certeza na tua vida, de que ela é uma certeza, de que isso vai acontecer, e tu incorpora isso na tua vida, nós fizemos um experimento, tu se lembra, no nosso grupo de estudos, de passar uma semana pensando que era o último dia da nossa vida aquele. Muito bem lembrado, Cláudia. Não, conta e compartilha isso com os nossos web ouvintes. Foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive na minha vida. Por favor. A gente, na verdade, estudantes da doutrina espírita, né? A gente resolveu colocar na prática só para tentar entender como seria se a gente vivesse, experienciasse o nosso dia, como se a gente soubesse que aquele era o último dia que a gente tinha na vida. E as coisas todas mudam de perspectiva. Quando tu encontra uma pessoa, tu não quer brigar por causa daquele detalhezinho que aconteceu, a toalha que estava lá na cama. Tu pensa em coisas mais importantes em relação àquela pessoa. E tu te despede dela de uma forma diferente. E aquilo que ela possa fazer pra ti naquele dia não vai tomar uma proporção tão grande, porque tu percebe que diante do que tá acontecendo, que é o teu último momento ali, aquilo não vale nada, não faz sentido. Tu dá valor diferente pras coisas. Então, na verdade, eu acho que esse povo, eu estudei esse povo porque eu estudo ciência da felicidade, né, na faculdade. E eles realmente têm essa perspectiva diferenciada. Isso cria... Pensa a sociedade, pensa, né? A psicosfera que é criada. Uma sociedade, nossa, sabe? A energia, a vibração, tudo muda, porque as pessoas, elas se olham com um olhar diferente. E olha como é negativo a gente pensar que hoje, dentro da era digital, existe, né, como é que vocês falaram? Um algoritmo que não leva para as pessoas quando a gente coloca lá assuntos... A palavra morte. Não, exatamente. O quanto isso é negativo, né? O quanto isso é jogar contra o nosso próprio gol. Exatamente. É jogar contra o nosso próprio gol. Estou pensando no pessoal lá do país esse... Butão. Quando a pessoa aqui mesmo, quando nós pensamos que a nossa vida aqui é transitória, que você se dá conta que pode acontecer amanhã, ano que vem, sei lá, mas vai acontecer. Você muda a tua maneira de ser. Você não ataca tanto. Você não quer tanto para ti. Você é mais ameno, mais calmo. Quando a gente pensa que um dia tu vai prestar conta do que você está fazendo aqui. Com certeza. O catolicismo ensinava isso, né? A prestação de contas, essas coisas, né? E, na verdade, tu vai colher aquilo que você está plantando, né? Mas mesmo que a pessoa não tenha, ela seja um ateu, né, que não acredita que a vida continua e tal, só o fato de entender o processo da morte, que é o que ele está comentando aqui, não interessa o que vai acontecer depois, interessa que se eu vou partir desse mundo, o que eu vou deixar nesse mundo, como que eu vou ver as pessoas, como que vai ser minha atitude diante das pessoas, sabendo que eu posso sair daqui, tropeçar e não estar mais aqui. Porque a gente tem uma tendência a afastar isso. Eu ainda tenho essa idade, tenho muito tempo a gente não vou me preocupar com afastar isso, porque não gosta, né, de lidar com isso. Eu só quero concluir desse experimento que a gente fez em aula. E foi muito interessante, muito gratificante, mas eu me lembro de um comentário de um dos colegas, que quando cada um foi isso, eu vivi assim, eu senti isso, mas teve um colega específico que disse, nossa, cara, o meu dia demorou umas 30 horas para passar. Como assim? Porque eu estava me preparando para partir, morrer. A gente entrou mesmo na dinâmica. Ele entrou na dinâmica, e todo mundo, eu pensei, a Cláudia também, né? Então, mas ele entrou na dinâmica, eu vou morrer amanhã, vou me preparar então todo aquele dia. Vou ter que fazer um monte de coisa hoje. Mais ou menos, mas coisas boas que me agradem os outros. E aí ele foi indo, e disse, nossa, o dia está acabando. E eu não fiz tal coisa, eu preciso de mais tempo. E ele disse assim, eu fui espichando o dia, ele durou acho que umas 30 horas. E eu consegui, e eu me senti mais ou menos nessa dinâmica que eu tentei fazer, né? Então, olha essa situação que tu colocaste. Nós temos a oportunidade de usar como exemplo esse país do Butão, que eles pensam 5 vezes por dia na morte. Olha a psicosfera que é criada. Imagina. Eles vivem mais felizes, como tu falou. Né? Então, está na hora de a gente começar a pensar isso mais seriamente, como sociedade, e começar a trabalhar isso como é uma coisa normal, né, Lucas? A gente vai partir. Tem uma coisa interessante, o Lucas é psicólogo, formação de psicólogo.
tu tem tratado crianças assim, diretamente Sim, no sim. consultório? Qual a idade das crianças? A mesma pergunta da Cláudia, né? Hoje quando a gente chegou aqui, a Cláudia fez a mesma pergunta, achei muito legal. Bom, eu queria também abrir esse espaço para falar que eu trabalho dentro de um instituto aqui em Caxias do Sul, que se chama Instituto LUSP. O nome vem... LUSP, que legal. LUSP. É LUSP mesmo. LUSP. Luto, separação e perdas, a junção das três palavras, né? E ele é um instituto onde todos os profissionais, né, são especialistas ou com formações em processos de luto. E nós somos muito procurados, né, justamente para trabalhar com pessoas enlutadas e também crianças. Todas as né? idades? Todas as idades. Eu já tive pacientes de 3 anos de idade, né, onde se oportunizou um trabalho fantástico. Fantástico por quê? Porque muitas vezes, ali naquele espaço íntimo, né, que se constrói na intimidade terapêutica, naquele espaço de respeito, né, a gente acompanha aquela criança, ajudando ela a construir o seu próprio significado sobre a morte, quando a gente fala de uma criança de 3 anos de idade que ainda não se deparou com não havia se deparado com essa experiência tão próxima da vida, né? No caso era a morte de um pai. E se pensa, nossa, mas uma criança de 3 anos de idade já em processo terapêutico, né? Mas se oportunizou uma construção de uma psicoatmosfera, uma psicosfera maravilhosa, porque ali a gente construiu desenhos, né? Como é que a criança trabalha no seu processo de luto, né? Muito através do lúdico, né? Sim, Desenhando, claro. brincando. A criança, ela sente e ela pensa através da brincadeira. Então, quando ela quebra, quando ela constrói, por exemplo, um Lego e ela destrói, né? Foi uma morte traumática ali, violenta. Quando ela constrói e destrói, né? O quanto a morte destruiu muito, né, da vida dela, né? Então ela constrói e destrói. Então ela está fazendo esse processo de elaboração. Quando ela brinca de se esconder, quem se esconde desaparece uma hora. Então o quanto ela está brincando também nesse processo de elaboração, sabendo que alguém desapareceu, que alguém não voltou, né? Então a criança brinca de uma forma muito séria, né? O adulto fala, a criança brinca. Certo. E a criança brinca falando, né? A gente tem a sociedade às vezes olha e pensa, mas o psicólogo com a criança só brinca, né? Através da brincadeira está toda a nossa análise clínica, né? Todo o nosso trabalho clínico está ali. Então, desde os 3 anos de idade, né? Eu já tive pacientes com essa idade, onde se oportunizou trabalhos muito, muito, muito legais. Cara, que lindo isso, porque adentrar nesse mundo infantil, assim, 3 anos, cara, olha... Esse tema ele é tão interessante porque aqui a gente está falando de um tema onde a gente está abordando o seguinte, nós temos que levar a criança a sério. É isso. É isso aqui, ó. É isso aqui. É levar a criança a sério. Olha só, dentro do nosso instituto, a gente tem uma sala infantil, né? De recursos. Porque, assim, precisamos falar que o Instituto LUSP, a gente tem uma matriz, mas nós temos muitos psicólogos que não estão dentro dessa matriz. Nós somos uma equipe de mais ou menos 40 pessoas espalhadas até pelo Brasil, né? Não é só dentro de Caxias do Sul, é região. Dentro da nossa sala infantil, tem uma frase que diz, brincadeira aqui é coisa séria. Olha só. É isso, exatamente o que tu disseste. Porque muitas vezes o adulto ele está perdido no seu próprio mundo. Aí passa a habitar no mundo do adulto uma criança. Mas ele já não teve uma infância onde ele foi visto. Como criança. Logo ele não aprendeu a ver a criança. Então nós precisamos aprender a ver a criança. E para poder encaminhar ela. Veja como esse tema é muito rico. Muito rico, fantástico. Para despertar a consciência do adulto para a vida que está começando. E sabe que quando a gente fala de luta infantil, eu não posso deixar de falar isso, né? Porque eu acho que é uma das coisas que mais interferem no processo de luto da criança é o adulto, né? Porque o que acontece? Vamos pensar lá, né? A morte de um genitor. O genitor sobrevivente, né? O genitor ou o progenitor sobrevivente, ele vai ficar muito enlutado. Sim. Certo? Isso é inevitável. Então, se ele também não está sendo cuidado,
a dor que a criança vir manifestar para esse adulto vai invadir muito o adulto e o adulto não vai conseguir lidar com a dor da criança. E aí ele fecha o caminho da criança poder expressar, manifestar o seu próprio processo de luto. Então, não é só colocar a criança num psicólogo, é também procurar uma ajuda terapêutica para o adulto. Porque, assim, no momento em que a gente desobstaculariza esse processo de não podemos falar sobre a morte, a gente tem muitos ganhos familiarmente falando. Então, o adulto se cuida aqui, a criança se cuida aqui e os dois se cuidam em casa. Perfeito. E a criança ali encontra um espaço de escuta, um campo comunicacional aberto que facilita muito o processo a expressão de das construção, emoções liberada, a expressão das emoções de uma forma honesta, de uma forma liberada, né? Entendendo que haverão ondas de pesar naturais do processo de luto, como as ondas do mar, dias bons, dias onde as ondas serão mais agitadas porque o mar emocional fica turbulento e a gente precisa ir acompanhando essa criança. Eu gosto muito de pensar que de alguma forma a gente elabora. A gente pode fazer várias escolhas, né? A gente pode elaborar falando e transformando essa experiência em algo enriquecedor para a nossa vida, ou a gente pode deixar com que o corpo decida para onde é que ele vai mandar esse bombardeio de informações. E eu acho que nós não podemos nos afastar da compreensão de que vocês percebem que o mundo hoje, fisicamente, biologicamente, está muito mais doente? Mas por quê? Né? Mas por quê? Porque a mente tem uma ligação com o corpo, né? Ligação mente-corpo, quando a gente fala lá de uma psicossomática. Então, eu não falei das minhas emoções, mas o corpo somatizou. Ele jogou para uma dor de garganta, ele jogou para a pele, né? Doenças bem psicossomáticas, né? Dermatite atópica, alergias de pele. Quando a gente vai no médico, o médico não diz, mas não, como é que tá a tua semana? Tu tá um pouco estressado? Isso tem a ver com estresse, porque o nosso corpo libera um hormônio chamado cortisol, baixa a nossa imunidade e nos suscetibiliza a desenvolvermos alguma doença biológica. Então, a gente pode escolher falar sobre isso ou deixar com que o corpo decida qual é o próprio destino. Isso que tu falou da psicosfera, eu acho importante a gente reforçar, porque acho que uma grande parte dos casos, as crianças, as pessoas, os adultos, mesmo que não seja num caso de luto ou algo do tipo, a tendência é sempre evitar mostrar pra criança que tu tá chorando, ir pro banheiro e chorar, ou esconder que tu tá triste, ou não demonstrar uma raiva ou algo do tipo em relação a qualquer coisa, mas a criança sente, ela percebe. E quando a criança percebe isso e não tem como expressar ou questionar, ou a pessoa não tá aberta para trabalhar isso com ela, faz os entendimentos dela, de que ela não deve chorar, que chorar é feio, ou que expressar emoção não é bom. Uma criança que tem uma birra no supermercado e a pessoa bate, briga, diz que é feio, é porque ela não tem controle das suas emoções, e em todos os sentidos. Por isso que eu acho que integrar a criança, deixar ela participar do teu momento, ver quando tu tá triste, quando tu tá feliz, e ter essa comunicação, integrar mesmo os dois, a criança, ela se sente autorizada a viver as próprias emoções dela e não somatizar isso no corpo. Exato. E eu acho que a gente precisa reconhecer uma coisa. Por que a emoção, a alegria, né, a felicidade, ela é autorizada e a tristeza não? Ambas são emoções. Ambas são emoções, né? Verdade. Porque o que é a diferença, né? O sentimento, ele é construído. Emoção é uma reação, né? Quando a gente fala de emoção. Então, vamos lá, a tristeza é a reação emocional por algo difícil que aconteceu. A felicidade por algo bom, né? Mas se a criança não se sente autorizada a comunicar a sua tristeza, por que ela vai se sentir autorizada a comunicar a sua alegria, a sua felicidade? Nossa, isso é muito forte, né? Então, assim, as crianças, elas ficam com os caminhos emocionais completamente obstacularizados e se sentem confusas,
Porque daí eu tô sentindo tristeza, mas eu não posso comunicar. Mas se eu sentir alegria, eu comunico? Olha a dúvida, É uma emoção, olha a dúvida. né? Nossa. Se eu comunico raiva, para onde é que vai essa raiva? Não é, mas a criança saiu chutando. Sim, ela está aprendendo a lidar com a raiva dela. Né? A gente não repreende, a gente ajuda a criança a poder entender o que ela sente, o que ela pensa. E o que ela faz com o que ela sente e com o que ela pensa. A gente vai construindo esses balizadores com a criança, seja num processo de desenvolvimento natural da vida, seja num processo de desenvolvimento de luto. Lucas, tem um livro que eu andei, quando eu pesquisei sobre o assunto, né, que tem pouca coisa, como tu mesmo falou, né, para a gente pesquisar, seja na internet, sobre o luto na infância. E tem lá um livro que se chama, um book trailer, que é um livro, O Dia que a Vovó do Banzé Morreu. É bem interessante, né? E, enfim, ela trata tudo isso que tu falaste, né? Que essa sintomologia, seja para um animal, um bichinho de estimação, seja para um parente, enfim, tudo que tu comentaste. Mas tem um tópico que ela coloca o seguinte, que os sintomas do luto infantil, né? Durante este período que a criança pode expressar, que é ansiedade, hostilidade, pânico, culpa e negação. Interessante isso, porque a gente não consegue tratar, identificar, melhor dizendo assim, né? Por quê? Porque a gente está compatibilizando, a gente está igual, né? Como tu bem colocou, né? Então, por isso que é interessante ter esse discernimento que tu bem colocaste, ter um parente próximo, né? Que esteja um pouco mais equilibrado para poder intervir, né? Para poder que isso não se agrave muito mais, né? Porque eu acho que não é nem uma questão de agravar, mas é uma questão de poder acolher melhor aquilo dizendo, que a criança sente de uma forma não a julgar a reação da criança, porque cada criança vai ter uma reação, a gente não tem esse controle, né? Mas a criança teve isso não foi legal. Ok, ela está aprendendo a lidar com as emoções, né? É a mesma coisa que um bebê quando nasce, né? Um bebê quando nasce não conhecia a sensação de fome, porque tudo era passado, né, pelo cordão umbilical de uma forma natural. Quando ele nasce, né, ele sente fome, e a fome é o que? É uma dor no estômago. A criança não está sabendo o que está acontecendo com o corpinho dela, né? A forma que ela tem de sobreviver é o choro. É um comportamento inato em busca da sobrevivência. Isso nasce do nosso complexo reptiliano, né? Sucção, choro, a sucção é um comportamento instintivo, né, para sobreviver. O choro é um comportamento instintivo também para sobreviver, para chamar a atenção desse externo de que alguma coisa errada está acontecendo, né? Assim também é quando uma criança sente pela primeira vez a tristeza, aquela coisa assim que bate no peito, que tu não sabe o que fazer, a sensação de raiva, aquela coisa que vem no estômago e sobe para cima como um vulcão, né? Inclusive, quando a gente trabalha a raiva com as crianças, eu costumo até fazer um vulcão de argila. Sério? Faça um vulcão de argila, né? Pra gente poder pensar o que é isso, né? Essa raiva, ela vem lá de baixo e a gente faz uma reação química que ele faz literalmente, né? Uma explosão ali, né? E a criança diz, é isso que eu sinto quando eu sinto raiva. E o que acontece? Normalmente eu chuto o coleguinha, normalmente eu bato, eu grito. Então, vamos regular essas emoções, ou vamos regular a forma como tu externaliza essas emoções, né? Vamos dar espaço para isso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou bater com a almofada na cama. Muito melhor do que chutar o coleguinha, né? Então, a gente vai construindo balizadores, né? Para a criança conseguir fazer os seus controles emocionais de forma mais saudável e adaptativa. Eu acho estranho começar a pensar sobre esse assunto. Nós procuramos evitar as notícias tristes, amargas para as crianças, sendo que nós cometemos nossos maiores erros nos momentos alegres. Pode pensar se isso não é verdade. No momento de festividade, de alegria, é onde você erra. No momento de tristeza, de recolhimento, você geralmente não erra. Nossos erros são cometidos nos momentos alegres. Por isso que... Os excessos. Nos excessos. Tá certo. Tá certo, porque quando a gente está triste, a gente está com o nosso processo instintivo cerebral agora, né? Pensando aqui, fazendo essa construção junto com vocês, muito mais ativado, né? Sim. Porque a tristeza, ela é uma ameaça cerebral, neurobiologicamente falando. Então, nós estamos com um processo de pensar um pouco mais
recuado, mais Retraído, ativo, né? retraído, né? A gente fica Mas- Mas na alegria, na empolgação, você comete o erro. Porque uma coisa que aqui até a doutora fala, né? Assim, tentar manter a rotina da casa. Isso é uma dica que ela fala, né? Mas como é que tu vai conseguir fazer isso? Porque tu acaba quebrando a rotina, né, das tuas atividades normais. Por quê? Acabou acontecendo uma tragédia, uma perca, né? Falta alguém e manter essa rotina, né? É importante considerar que quanto a morte, ela traz mudanças muito naturais, né, Sim. do processo de vida. Mas se a criança atravessar mais mudanças ainda, isso pode se tornar mais traumático. Então, retornar à rotina como der, Como der. é aconselhado, né? Porque inclusive Voltar à isso normalidade. não é, acho que voltar à normalidade, eu acho que é voltar à rotina, porque Exato. a rotina vai ficar inclusive anormal, diferente. Tá Mas fora. se conseguir voltar a algum tipo de Quanto mais, rotina, ela é aconselhado, né? Ela é aconselhado. Vai mudar, né? Mas é aconselhado que a criança, se quiser voltar a ir para a escolinha, isso vai perfeito. ajudar, porque isso vai oxigenar, Isso, vai essas fazer ela dicas, ventilar, né? Vai se um pouco distrair com mais, os vai amigos. conseguir se distrair. E aí vai oxigenar o cérebro para os momentos em que a onda de Que pesar vier, a gente ter energia, a criança ter energia para conseguir fazer a sua travessia, né? Suportar essa travessia. Perfeito. O luto tem uma consequência cerebral também, né? Tem Perfeito. uma consequência cerebral. Nós temos um lugar no nosso cérebro, que é um neurônio chamado célula de lugar. A gente cria um mapa mental daquilo que é importante para nós, e isso vale para objetos e vale para coisas. Por exemplo, Paulo, se nós desligarmos as luzes aqui agora, tu conseguiria sair daqui? Conseguiria. Porque tu tem um mapa mental construído, Exatamente, certo? exato, ok. Então, os objetos que te são importantes para tua locomoção, eles estão registrados no teu cérebro, correto? Perfeito. Mas também as pessoas. Por exemplo, se eu te pedir agora, tu mais ou menos sabe onde é que está tua esposa? Não, mais ou menos eu devo imaginar que ela está aqui, que ela está ali. Mais ou menos sei aonde encontrar, né? Só que essa região cerebral não se comunica com a realidade. Então, ela tem um registro, Perfeito. mas a realidade traz na morte uma impossibilidade de encontrar essa pessoa. Então, tem um desencontro entre a realidade cerebral e a realidade real. Real, física. Esse desencontro gera um alarme no cérebro. Não consigo mais encontrar minha esposa, mas o meu cérebro necessita desse controle de saber onde é que ela está. E isso traz um atordoamento que é esperado do processo de luto. Isso é neurobiológico. Por isso que o luto é um processo. Nós temos um outro lugar que se chama célula de objeto, que registra aquilo que é importante para nós, e um outro lugar, um outro neurônio chamado célula de rastreamento de objeto, que é, por exemplo, assim, agora tu tá aqui, tu vai sair, e ele vai se acionar dentro do teu cérebro e vai pensar, quero encontrar minha esposa. A realidade não vai te permitir. Isso traz esse atordoamento que eu estava falando antes. Como é que isso se desensibiliza? À medida em que a gente vai vivendo as experiências e reforçando para o cérebro. Ela não está mais Não aqui. está mais aqui. Ela não está mais aqui. Ela não está mais aqui. E aos poucos isso vai se desensibilizando. Então, também tem a ver com o tempo. Mas o tempo da realidade sendo instaurada, de uma nova realidade sendo instaurada no cérebro. É por isso que a gente lidou melhor com a pandemia, né? A gente lidou melhor com a pandemia quando a gente conseguiu sair de um mundo que até então era conhecido para nós, para um mundo completamente desconhecido, onde muitas pessoas morriam, mas a gente acabou se adaptando a esse mundo e conseguiu viver relativamente ok com o processo pandêmico, porque o cérebro conseguiu se adaptar a essa nova realidade. Talvez eu esteja errado, mas antes nos bastidores a gente estava conversando de um assunto muito aleatório, que foi a questão na pandemia, na questão das pessoas que iam para o mercado buscar o papel higiênico em abundância, né? E que tu disse assim que isso ativava, né, o nosso sistema Complexo reptiliano. Então isso vem muito em conta assim, ó, eu tenho uma questão, né, é um pânico, mas depois que passa, tudo bem, tá tudo tranquilo, volta ao normal, não precisa. Porque nós temos 3 cérebros, né? Exato. Nós temos o É isso que eu cérebro queria que tu neocortical,
nós temos o cérebro límbico e o complexo reptiliano. É de répteis mesmo, porque nós temos uma parte nossa que é completamente animal para nossa sobrevivência. O cérebro límbico é o cérebro emocional, né? É ele que reage emocionalmente, então a gente precisa treinar o nosso cérebro límbico. E o cérebro neocortical, ele é o cérebro onde estão as nossas funções intelectuais, de criação, de links entre o que nós falamos aqui dentro dessa roda de conversas. Então, essas funções mais intelectuais, elas estão nesse neocórtex. Perfeito. Só que ele só se ativa quando nós estamos completamente seguros. Que interessante isso. Se não vem um animal na parada. Se não vem um animal na parada dizendo para nós, estamos em perigo, estamos em perigo, estamos em perigo. Compra papel higiênico, compra papel higiênico. Foi um assunto muito interessante, né? Exato. Porque a gente comentou, mas como isso? E aí ele nos explica, é que o nosso lado animal diz, compra papel higiênico. Né? Mas daí depois passa, não precisa. Ah, tudo bem, volta o intelectual de novo. Mas aí olha que louco isso. E aí a cara. gente pensa assim, mas por que eu fiz isso? Por que exato. E aí, olha como é grave algumas coisas, né? Se a gente vem com uma construção de mundo, de que esse mundo aqui é perigoso, a gente está muito mais com o nosso cérebro reptiliano acionado do que o neocórtex, porque nós estamos sempre ativados. A nossa sociedade não é assim, não sai de noite, cuidado do trânsito, cuidado isso. Então, nós estamos sempre com o nosso cérebro de defesa assim, ativado, né? Então, a gente acaba não conseguindo desenvolver as funções intelectuais, porque o nosso cérebro de defesa acaba sendo treinado para estar sempre ativo. Então a gente nunca está seguro no mundo. Aí tu falaste há pouco tempo, né, sobre as memórias intrauterinas, né, sobre essa questão da gravidez. As memórias intrauterinas, né, existem registros que estão sendo passados de alguma forma para essa criança que faz ela nascer já na defensiva. Olha só. Desconfiado do médico. Desconfiado. Então, enquanto a gente precisa construir dentro de nós uma nova forma de viver. Eu também tive a felicidade de cruzar com um grande mestre para mim, né, que é o Gilberto de Souza, da Nortus de Campinas. E ele, em uma das aulas dele, ele disse assim, todas as vezes que eu me despeço do meu pai, da minha mãe ou do meu filho, eu dou um abraço, como se fosse a última vez que eu fosse vê-lo. Por quê? Porque é isso, ó, eu preciso naturalizar que eu não tenho controle sobre algumas coisas na minha vida, então eu vou viver esse presente da forma mais intensa que eu puder. Sem esperar que o Paulo deveria ter feito assim, o Paulo deveria ter feito assado. O Paulo é o Paulo. Sim. Isso nos processos de luto, porque tudo na vida tem dois lados, né? Nos ajuda a entender o quanto é importante nós estarmos aqui, né? Nessa roda de conversas aqui. Eu tô me deliciando com esse momento. Eu não vim aqui pensando, mas será que o povo vai gostar do que eu vou falar? Eu vim falar e eu falo que se fizer sentido, vai fazer sentido. Se não fizer sentido, tá tudo bem, porque eu não controlo o que tá lá do outro lado. Exatamente. Né? E por isso que a gente tem dificuldade de falar sobre a morte, porque é algo que a gente não consegue controlar. Caramba. E olha, se tem alguém que se deliciou aqui, fomos nós, né, Lucas? E tu quer ver uma coisa interessante, Lucas? Nosso tempo acabou. Aqui o tempo voa, nós nos atrasamos um pouco hoje, né? Mas nos estendemos aqui e o tempo foi, Lucas. Então assim, ó, eu já vou te agradecer, muito obrigado em nome do programa Aprendizes, né? Os nossos ouvintes aqui adoraram, estão, né? E esse assunto foi fantástico. Já está lá no nosso site todos os teus contatos, é assim, né? Já está. Já está lá. Não é vai estar, já está lá. Todos os teus contatos, o pessoal vai entrar em contato contigo, quem quiser. O site está aparecendo aí na nossa tela, gente. O site está aparecendo na tela, né? E já está lá. Então a gente agradece de coração, né, a tua presença, que é o tema fantástico, e te prepara para voltar de novo. Isso com certeza. Muito obrigado, Lucas. Só não Muito disse que aberto. você está mudando de Caxias também, porque todo mundo mundo de Caxias. Não, estou aqui. Muito bem. Bom. Inclusive, meu apartamento, né, meu e da minha noiva, está sendo construído aqui, então vai nós ficaremos aqui, eu e minha noiva, por bons anos. Até que eu me aposente e vá para a praia. Ótimo plano. Então, muito obrigado, né? E assim a gente encerra mais um programa Aprendizes, agradecendo sempre a Deus Pai Todo-Poderoso, o bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco na noite de hoje. Aos nossos web ouvintes, muito obrigado pela presença,
por estarem aqui conosco. A todos uma excelente semana. Fiquem todos com Deus.